Boa noite, gente. Boa tarde, né? Boa tarde para vocês. Um bom sábado para todos. Hoje, sem dúvida, é uma das lives mais especiais e importantes que já tivemos aqui. Muitos de vocês pediram essa live e ela está muito tempo em gestação e hoje saiu, finalmente. Eu já vou chamar a minha convidada de hoje, que é muito importante não só para mim, mas para muitos de vocês aqui. Então, bora lá, vou, eu vou ver. Eu acho que é você que precisa mandar o... Ah, não, peraí, achei. Peraí. Já foi. E aí, já foi, não foi? Bora! Agora foi. E aí, Dai, boa noite. Oi, Gu. Menina, essa live demorou, mas saiu. Demorou, mas saiu finalmente, né? Depois de tanto tempo. Pois é. E nada mais justo que para um encontro tão especial como esse, a gente falasse de um assunto que é muito importante para todos nós, né? Isso. E então, antes da gente começar, como, como a live é minha, né? Se apresente para quem não te conhece, que eu acho difícil. Eu me chamo Daísa Galvão, eu sou terapeuta multidimensional e também trabalho com chamas gêmeas, almas gêmeas, conexões de alma, né? Então, daí, como eu disse, para a live de hoje, eu busquei trazer uma pessoa que, em primeiro lugar, como eu vivencio a dinâmica todo dia e conheço do assunto para eu poder conversar, para a gente somar as informações. Porque, como terapeuta, eu percebo muito que as pessoas veem a dinâmica só como algo terreno. E não é assim, né? E dentro do meu ponto de vista, isso é até algo muito perigoso, né? Para o andamento, é, pro andamento da dinâmica. Como que você vê isso? É o seguinte, é porque é preciso ter em mente que aqui é a terceira dimensão. A gente, de qualquer forma, a gente ainda está na consciência de terceira dimensão. As chamas gêmeas é uma conexão totalmente espiritual. Tanto que quando há aquele reencontro, né, é o olhar que chama a atenção. E a gente sente aquela questão aqui no cardíaco, né, de um puxando, um sendo puxado para o outro. Então, a partir do momento que a gente coloca isso em mente, que é uma conexão totalmente espiritual, que está sendo manifestada aqui, né, no planeta, na fisicalidade, a gente começa a ter outra visão. Por quê? Porque muitas vezes, diante do divino masculino, é normal o divino feminino colocar expectativa, né? E muitas vezes
esse divino feminino, né? Ele vem com muita cura, muito trauma, muita cura a ser feita, né? Tem muito trauma, bloqueio, tanto de vida passada, tanto dessa vida, né? Da criança, né? Da época da criança. E, querendo ou não, no caso das mulheres, fica aquela coisa assim, o príncipe encantado, né? E aí, com o passar do tempo, vai se percebendo que não é exatamente igual, né? Lógico, não tem como ser como nos contos de fadas. Não tem condição de ser assim. Né? Por quê? Da mesma forma que o divino feminino está passando pelos processos de cura, de expansão consciencial, né? Trabalhando o interno, o masculino também está sendo revirado ao avesso. E muito. Oh! Exatamente. Então, fala. E como também acontece o oposto, né, Nath? Mas muita gente é, pensa que o divino masculino não se movimenta mais rápido, ou porque não quer, porque é o ego, e esquece que o divino masculino ele é programado dessa maneira, né? Exatamente. Porque é muita coisa assim, das pessoas que a gente conversa, né? Eu acredito que você também passa por isso. Muitas vezes assim, a chama não responde uma mensagem, visualiza, não responde ou bloqueia. Claro, ninguém gosta de ser ignorado, né? É algo totalmente natural. E aquilo machuca de uma forma, né? Massacra o cardíaco aqui, né? O coração. E aí já é cura. E a gente tem que ter em mente o seguinte: existem vidas passadas, existem coisas de vidas passadas que estão se repetindo no agora para poder fazer diferente. E muitos aspectos assim entre as chamas que precisa ser analisado é justamente isso: falha na comunicação e o pré-julgamento. A gente não pode estar julgando a chama sem saber o que realmente está se passando com ele ou com ela, né? Sem dúvida. Mas eu acho que tudo isso, né, todo esse entendimento, ele só vem com as curas. E para as curas virem, tem uma coisa que eu sempre digo como terapeuta, que você deve concordar comigo, não há como a dinâmica evoluir sem a gente olhar para dentro da gente. E nem sempre é uma coisa fácil e bonita da gente ver. Mas não pode ter medo de fazer isso. Porque se tiver medo, a dinâmica simplesmente vai parar. E isso não pode acontecer de maneira nenhuma, né? Exatamente. Tem que olhar para dentro, né? Para o interno. Porque quando eles fazem algo que machuca, porque além da expectativa, né, que se deposita ali, né, e eles dão aquele, digamos, entre aspas, um feedback, né, que normalmente acaba sendo desagradável, justamente para olhar para si. Essa questão da rejeição também. Por que se sentir tão rejeitada assim, se o problema não é você? A partir do momento que é sua chama gêmea, ele também sente, né? Só que o divino masculino, ele sente de uma forma assim, um pouco mais diferente. Lógico, porque é o racional, que é pela lógica, né? Então... Bem, eu vou dar um exemplo que bem banal para que muita gente possa entender, que ainda não entendeu muito bem como funciona o comportamento do divino masculino. Eu costumo comparar eles como aqueles ratinhos que ficam rodando na rodinha sem parar, sem parar, sem parar. E eles são assim mesmo, até que no momento eles cansam de rodar, rodar, rodar e olham para dentro. E é aí que eles encontram o caminho de volta,
que somos nós, no caso, né? Exatamente. Até porque, primeiro, as curas que a gente deve fazer devem ser exatamente por amor a gente próprio, né? A gente mesmo. Se a gente fizer as curas só pensando, focando na união, então não vai adiantar. Tem que ser de uma forma assim totalmente natural. Por isso que a gente, né, falando assim, o divino feminino, que eu acredito que aqui acho que tenha mais divino feminino, acho que não tem nenhum aqui, não sei, né? Se tiver algum divino masculino aí, boa noite, gente. Mas assim, é difícil? É. Mas quando a gente começa a subir os degraus assim das curas, a gente sente leveza. E outra coisa muito importante que acontece é que à medida que a gente vai curando, né, o nosso chakra cardíaco ele vai se expandindo. Até porque está tendo muita atualização. E com isso, os dons eles vão surgindo, né, cada vez mais, potencializando ou novos dons vindo à tona. É uma descoberta, é um renascimento. Daí, uma outra questão que eu acho fundamental da gente abordar é justamente esse fato de reconhecer o outro na gente mesmo, ou vice-versa. É bom, porque quando uma pessoa um pouco mais atenta aos detalhes, como eu, por exemplo, e eu consigo ver comportamentos antigos que eu tinha na minha chama. Então isso é muito profundo e ajuda a gente também a compreender o processo todo, né? Exatamente. Tem muito gatilho lá do outro lado, né? E tem muita coisa que eles estão espelhando para o divino feminino. É muito forte. Agora, às vezes o divino feminino está superando, está se curando, e às vezes de repente vem uma sensação de angústia, né? Um cardíaco. Aí, provavelmente, é a chama, né? Então a gente tem que saber identificar quando é a gente e quando é a chama, pela energia. Se de repente está tudo bem, tudo em ordem, né? E do nada começar uma angústia, né? Ou a pessoa de repente ficar em tela azul. Então, Mas não, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente só aprende também com a evolução, né, Maria? isso. Porque a gente sabe como não é fácil. A gente pode estar aqui falando, falando, e para as pessoas parecer que para a gente é fácil falar, mas não é. A gente tá dentro disso tudo também. Então, por isso é fundamental a gente estar aqui hoje para passar um pouco do que a gente aprendeu e aprende todo dia para que outras pessoas não façam o mesmo que a gente fez ou alguma coisa assim. Eu acho que isso é o fundamental do meu trabalho, do seu trabalho, do trabalho de todas as famílias que dão por aqui, né? Exatamente. Né? A experiência ensina muita coisa, né? A prática, no caso. A gente vai vivendo, vivendo. O que eu digo sempre é o seguinte: muita gente que está na noite escura da alma, por exemplo, né? A gente sabe que a noite escura da alma é algo. A gente não tem vontade de fazer nada. Mas quando as pessoas estão na noite escura, elas pensam que ali não existe mais uma saída, né? A pessoa não tem vontade de nada, só faz chorar, enfim. Mas depois que passa, vem uma força tão grande, né? Vem algo tão forte. E ali é só sorriso, né? É exatamente isso. Daí, para você, como terapeuta,
qual você diria que é o principal bloqueio que mais atrapalha a manifestação da união física? Ansiedade e expectativa. São duas energias extremamente densas que travam qualquer coisa. Qualquer coisa na vida, sendo ter muita ansiedade, trava tudo. Demora mais. Não é? Sem dúvida. E, repito, a gente saber de tudo isso não significa que para a gente é fácil, né? É. Então, não é uma coisa que é fácil de se controlar, nem de se fazer, mas é necessário, né? De um jeito ou de outro. E a espiritualidade dá muito meio, né, para a gente se estabilizar, se proteger. Chama violeta, a ativação do cubo de Metatron, a proteção com a ativação do manto da invisibilidade, Arcanjo Miguel. Né? Então tem muita coisa que só a gente usar no dia a dia. O Ho'oponopono também para chama. É tudo questão de construção, né? Determinação também. E muita gente pensa que não está acontecendo união, mas está sim. E vai acontecer cada vez mais. Tem gente assim que você não tinha perspectiva nenhuma e de repente está se unindo com a sua chama. Muitas coisas estão acontecendo. Esse é um ano muito importante. 2023 para 2024, muita coisa vai acontecer. Só é acreditar para manifestar. Exatamente. É. Bem, pelo menos na minha percepção, eu vejo muito, eu não sei se é pela minha própria condição ou não, mas eu aprendi a ver o mundo por outro olhar, sabe? As pessoas tendem a querer procurar o tempo todo coisas grandes, coisas palpáveis para olhar. E isso é com relação a tudo, não só a dinâmica, mas, gente, a dinâmica é uma coisa de detalhes, pequenos detalhes, que na verdade faz uma diferença enorme, enorme. Parem para olhar os detalhes. Ah, quem tem a oportunidade de ter contato com a chamagênia, por mínimo que seja na 3D, para olhar detalhe na chamagênia de vocês, no olhar principalmente, né? Sintam a energia, sintam a mudança ocorrendo ali. Isso ajuda muito. De verdade. Você falou tudo. O amor está nos detalhes, né? Então a gente tem que aproveitar o olhar. Para quem nunca se viu pessoalmente, se faz chamada de vídeo, olha nos olhos da sua chama, sente a energia, né? Aquela conexão que é surreal, né? Os sinais, os sonhos, os insights. Tem muita coisa acontecendo. A gente só precisa parar, desligar um pouco do mental e deixar o nosso coração, né, sentir mais. É uma coisa muito importante nesse processo todo, né, porque faz parte também da ascensão, da expansão, limpar os chakras. Né? A gente tem que limpar os chakras, porque ali fica registrado toda a emoção que a gente teve em vidas passadas, nessa vida atual. Então, por exemplo, o cardíaco, coitado, é bombardeado por várias emoções, né? Então a gente tem que estar sempre limpando. Então a gente tem que estar sempre limpando, né? O fio energético que une a chama, ele precisa estar sempre limpo. Então, os outros chakras, o chakra da coroa, por onde entra a informação da espiritualidade, né? Então, a gente tem que limpar. E como é que limpa? Meditando, natureza, né? Cubo de Metatron, chama violeta. Porque a espiritualidade dá tudo pra gente. Né? A fonte criadora nos deu tudo.
exato. E uma coisa que está muito relacionada a isso tudo também é o fato que a gente precisa salientar. É necessário muita disciplina, principalmente com a gente mesmo. É, desde disciplina no quesito de todo dia fazer proteção, todo dia fazer limpeza, todo dia ficar muito atento nos pensamentos, sentimentos. Então, é necessário muita disciplina com a gente mesmo para não deixar escapar nenhum detalhe importante, né? E muito importante, muita disciplina, se limpar, se proteger, né? Se elevar cada vez mais. Os cristais também ajudam bastante, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Claro, o divino feminino passa por muita turbulência, né? A gente sabe disso. Mas o divino masculino também passa ele também tem traumas, bloqueios, situações de vidas passadas. Alguma coisa quando era criança pode ter acontecido. Ele pode ter sofrido por amor. E só que aí ele se bloqueia, né? Mas o feminino não, ele sofre, mas se joga, né? Vai para aquela intensidade. O masculino ele fica lá retido. Aí muitas vezes foge por causa da intensidade. Tem gente que foge depois de um beijo, tem gente que foge depois da primeira vez, tem gente que não precisa acontecer nada, mas foge a si mesmo. Então, tem de tudo. É muito forte a conexão. Surreal. E não por mais que a gente fale sobre isso, debata sobre isso, tem muita gente que ainda não entendeu. Mas o divino masculino, ele é diferente. Ele não é que nem a gente. Por exemplo, a gente sente e a gente sabe o porquê que a gente está sentindo tudo isso. Mas eles não. Eles pensam, tá bom. Tá travado? Agora voltou. Onde eu parei? Eu parei aonde, velho? Então, e tá chegando algumas perguntas aqui. Quer responder? Pode responder. Pode responder. Vá, responda. Você estava falando. Sobre perdão no divino masculino. Olha, o perdão é muito necessário. Porém, é necessário também analisar. Com respeito a você, divino feminino. Você precisa dar desse perdão do divino masculino. Se você precisar que ele peça desculpa para você ou algo assim, aí já não é uma coisa boa, porque está ligado muito ao julgamento, né? Então, aí não é uma coisa boa. Quando você não precisa perdoar a sua agenda por nada, significa amor incondicional, significa olhar além do terreno, significa olhar unicamente a essência, lembrando que isso não significa aceitar tudo, não, mas significa
tirar o peso de uma situação que talvez não tenha tanta importância assim. Exatamente, né? Porque o amor incondicional é aquele tipo de amor que ele não tem condição para existir. Ele não tá ali, eu só vou te amar se você fizer isso por mim, se você, responder minhas mensagens sempre, por exemplo. Não é assim, né? O amor incondicional ultrapassa a barreira, a dimensão. Sim. Quer responder alguma pergunta aí, né? Pode responder. Não estou vendo aqui. Eu sei que teve uma lá em cima, né? Não dá para Faça ver, eu perdi aqui. Tô... faça o seguinte, né? Se a gente tiver pergunta, manda na caixinha de pergunta aí embaixo, que fica mais fácil da gente, da gente ver para falar para vocês. Mas, bem, eu sei que nem eu e nem você, a gente fala muito da nossa dinâmica, mas para você, qual foi a coisa que mais te surpreendeu nesse processo todo que a gente viu? O que mais surpreendeu foi a capacidade, assim, de me conhecer. Perceber a força que está aqui dentro, né? Que todo mundo tem na realidade, assim, mas só quando a gente passa, assim, por algumas situações é que a gente começa, né, perceber quem a gente é de fato, o contato com a nossa egrégora, com os nossos mentores, isso é maravilhoso. E as pessoas, né, que vêm aparecendo, você foi uma delas, né? Então, isso vale a pena, a gente tem que perceber, ser grato por tudo, pelo aprendizado, pelas pessoas que vão surgindo, né? Porque a gente vai se reencontrando, né? Com certeza. Na verdade, as pessoas, elas não surgem, né, Beth? Elas ressurgem, né? Tem, É verdade. tem tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Ah, ele falar sobre perdão racional do divino masculino. Como lidar? Quer, quer responder primeiro? Ou eu Eu não respondo? entendi qual é a pergunta, Bu? Ela perguntou como lidar com, com, a, com a racionalidade do divino masculino. Dando o tempo dele, respeitando o limite dele, olhando mais para você, também não se cobrar, não também se punir, né? Saber que a gente ter consciência que, por mais que seja uma conexão espiritual, os dois estão na condição humana, né? Então a gente está aqui para resgatar, para viver experiência também, né? Para se amar mais e também respeitar o limite dele, que ele tem os processos para cumprir, assim como você também tem os seus. Não depositar expectativa, principalmente, porque eu sou assim, então ele também vai ser. Claro, são chamas, mas a gente tem as personalidades também aqui, né? Hoje, eu tô como Daísa. Eu sou a soma de tudo que eu já vivi nos passados. Mas eu não sou só Daísa, né? Eu tenho a minha essência, né? Que vai ser ancorada aqui. Então, é bem por aí. Sobre o perdão, a gente acabou de falar sobre isso. Você precisa ver se é uma coisa que você precisa. Porque se você precisar, talvez não seja uma coisa boa, exatamente. Porque aí você, além de estar julgando a outra pessoa, você está dependendo do perdão do outro.
Exatamente. Então, analisa muito bem isso aí. Se pergunta por que eu preciso do perdão da minha chama. Entendeu? É isso. Para não se cobrar tanto, né? E nem cobrar o outro também. E fluindo. Seguindo, confiando na espiritualidade e segue. Tem muita gente também que está vivendo com a chama gêmea em outro relacionamento e não sabe muito bem como lidar com isso. Que conselho que você poderia dar para essas pessoas? Quando não sabe, eu estava lendo aqui embaixo, desculpa, Gu. Quando não sabe o quê? Quando a chama gêmea está em outro Ah, relacionamento. sim, sim, entendi. Primeiro, existem chamas, né, que os dois estão no relacionamento. E existe aquela que não está no relacionamento, ou a outra parte também, no caso, está, né? O que é que acontece? São resgates que estão sendo feitos, são processos de cura também que estão sendo feitos. Então, é necessário respeitar esse momento, né? Enquanto isso, você vai vivendo, se percebendo, continuando com as suas curas, né? Paciência. A dinâmica de Chamas Gêmeas é paciência, né? Por isso que a gente sempre fala, não é bom estar só focando na união, é focar em si. Porque aí você vai se descobrindo e a felicidade vai tomar conta da sua vida, porque você percebe que não precisa de ninguém para ser feliz. E isso não é ego, né? A gente precisa sentir a fonte criadora dentro de nós, né? Se conectar com o que a gente é. Mas, para quem se envolveu, né, estando em outro relacionamento, a chama também não é para se culpar, né? As coisas são como tem de ser, tudo é questão de aprendizado, de reflexão. Não adianta se punir. Não dá para estar julgando as dinâmicas. Cada um tem a sua particularidade. Né? É ter confiança, a base de tudo é confiança. Quanto mais você olha para si e confia na espiritualidade, mais força você tem para essa caminhada. Exatamente. E daí, uma coisa que eu acho muito importante falar, que entra muito nisso que você acabou de mencionar, é que o amor das chamadinhas, ele é um amor tão puro que a chamadinha e nem a gente merece, vamos dizer, depender do amor do outro para viver. Ele é um amor que vem para reacender a nossa alma e não é por dependência um do outro. O amor das famílias não merece essa energia de dependência, de apego, de obsessão. Exatamente. Exatamente. O amor é liberdade, né? Exato. Por mais que muitas vezes seja difícil de se ver sem essa imagem, mas na verdade a gente nunca dá sem eles. Basta saber olhar para isso, né? Exatamente. Exatamente. É como se fosse assim, né? Eu imagino às vezes assim, eu lá de fora do planeta, observo o planeta Terra, aí o quê? Todo mundo antes de ir para ali, não, você vai fazer a sua parte em tal lugar, eu vou fazer a minha parte em outro lugar. Quando for o tempo certo, a gente se encontra. Tudo Exato, maior, né? exato. Tem uma outra pergunta aqui, eu vou responder. Deixa eu ver.
Bom, Achou? sim. Então, tá perguntando se as chamadinhas são duas metades de uma alma só ou são duas almas inteiras. Bom, Vá. quer, quer, quer responder Não, pode não. primeiro? Fala. Certo. Olha, são duas metades. Uma polaridade masculina e outra polaridade feminina. Mas aí entra uma questão, que é exatamente isso que a gente está falando. Aí a gente veio aqui para a Terra para aprender a ser inteiro, sem a chama estar presente fisicamente, para daí sim que a união e a fusão das duas partes aconteça realmente. Então, respondendo de novo, se essa é uma alma dividida em duas que veio aprender a ser independente uma da outra, emocional e espiritualmente, para que possa uma colaborar com a outra na evolução, para a união e fusão das duas partes acontecer no momento certo. Exatamente. É uma alma dividida em duas, feminino e masculino, para habitar aqui. Daí, eu acho que uma coisa que dificultou muito o entendimento das pessoas sobre chama gêmea foi foi a nomenclatura de uma gêmea, né? Que acabou confundindo muita gente, né? Oi, Cici. Mas, Confunde mesmo, assim, muita coisa, né? Porque antigamente, assim, sempre se falou, né, de alma gêmea para lá, alma gêmea para cá, até no... só que, por exemplo, no kardecismo não se fala, né, alma gêmea, fala almas afins, né? E não fala nessa questão de complementar, né? Então, muita gente conhece chama gêmea por alma gêmea. Aí começa a confusão, né? A chama é a sua alma, é a sua energia, possui o mesmo DNA energético, né? É você, né? Agora, a alma gêmea não, é outra alma. Existe a alma gêmea de primeiro grau, por exemplo, que é bem parecido, né? É um assunto muito complexo, mas que é bem parecido com a chama gêmea, aí sim muita gente confunde com a chama, né? e você pode falar um pouquinho sobre uma questão que é a chamazinha falsa. Que seria isso na sua visão? A chama gêmea é o quê? Falsa. Ah, eu não acredito em chama gêmea falsa, né? Eu acredito que a pessoa se engana achando que é a chama gêmea. Às vezes pensa, é uma alma gêmea, a pessoa, na realidade, pensa que é a chama. Ou às vezes até um relacionamento kármico e a pessoa pensa que é a chama. Tem que ter cuidado. A energia não mente, né? Às vezes a resposta está na sua frente ali, por exemplo, de um relacionamento kármico, né? Você está vendo que aquela situação está ao extremo e você pensa que é sua chama, né? Às vezes as pessoas ficam buscando a chama, aí já é outra complicação que acontece. Tem que deixar fluir. Pois é. Eu, eu mesmo já recebi muita pergunta. Pergunte como que eu encontro a minha chamazinha. Gente, a chamazinha, a gente não pode sair procurando que nem uma loja.
não é não é um produto. A chama gêmea, ela simplesmente aparece quando tem que aparecer. Ela não é um produto que a gente pode sair por aí para procurar. Isso é muito perigoso. Muito. Né? Tá tendo muita aceleração em tudo, né? Nas curas, por exemplo, nos reencontros também, né? Tá tendo muita aceleração. E uma coisa que as pessoas talvez ainda não entendam muito, não. É o verdadeiro propósito da dinâmica, né? Que a evolução da, da Terra. Você pode falar um pouquinho sobre isso, bem breve. É o seguinte, a partir do momento que as chamas já estão nesse planeta, já estão cooperando, né? Só que a partir do momento que você olha para você, tem a consciência do que precisa ser mudado, em vez de apontar para a chama, de julgar a chama e olhar para você, você começa a se curar, a sua frequência automaticamente vai se elevando. Então, automaticamente, você já está contribuindo com a elevação do planeta, né? Para trazer essa consciência de quinta dimensão para cá. Sim. Exatamente isso. E no meio disso tudo, entra de novo a questão da proteção, né? Não, porque pela importância que as chamas gêmeas têm para a Terra, é fundamental a proteção todos os dias, porque tem muita força do lado oposto também que querem trabalhar com isso, né? Então, é muito importante repetir isso. Se protejam todo dia, se protejam o máximo que puderem e estejam atentos a vocês mesmos para perceber qualquer alteração, qualquer interferência e peçam ajuda, né? Pelo amor de Deus. Exatamente, orar e vigiar, né? Ainda mais nesse processo que a Terra está passando nesse momento. E eu vi uma pergunta aqui, eu acho que perdi a pergunta. Nossa Senhora. Eu acho que foi sobre não sentir vontade de se envolver, né, com outra pessoa. Acho que foi isso. Se a maioria sente, não consegue. Conheço pessoas assim que tá lá batendo na trave, né, quase se relacionando com outra pessoa, mas quando chega lá no momento, não consegue. Exatamente. E outras pessoas simplesmente não sentem a necessidade, né, de fazer isso. Porque na realidade é o seguinte, todo mundo, né, tem vontade de ter alguém? Tem, beleza. Só que a gente sabe que para ter alguém a gente tem que estar inteiro. Não, se seja chama gêmea, alma fim, não importa. A frequência do planeta está se elevando cada vez mais e vai ficar, né, vamos confiar. Mas assim, a Jás comenta. Mas é exatamente isso. A partir do momento que você tem consciência, né, que você é inteiro, independente de ter alguém, que a sua felicidade está ali em você, né, diretamente ligado com a fonte criadora, você se basta. Se um relacionamento bater a sua porta, seja chama, alma gêmea, alma fim, vai ser para somar, pela conexão, pela elevação da sua energia, né? Porque a gente atrai aquilo que a gente é. Então, por isso que é bom se cuidar sempre.
Pronto, juntou agora a Darcy, Cris e Cici. A Lu, eu vi um recado da Lu, eu também amo você, Lu. Né? Então, tá tudo muito acelerado realmente, Cris. Tá uma coisa... A saudade, dicas para lidar com a saudade. Exatamente, Matheus. A saudade é muito grande, né? Sabe o que você pode fazer nesses momentos? Fazer uma meditação, usar a chama violeta, fazer uma meditação também, assim, para o seu cardíaco, assim, a chama verde, ou como a gente falou aquilo antes, né? O cubo de Metatron, eu gosto muito. Né? Se conectar com o seu eu superior. Essas meninas. Eita. Uma dica muito boa que pouca gente dá, que eu tenho para compartilhar com vocês, é quando a chamazinha de vocês não estiver muito bem, façam uma coisa que inclusive foi a Tataná que me ensinou, cantem, cantem para a chamazinha de vocês, que, isso, que isso ajuda, principalmente se for uma música que os dois gostam. Isso ajuda muito. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Uma coisa que é bem interessante fazer também é quando você estiver fazendo suas vibrações, suas preces, pedir proteção, né? Lá a mônada, o eu superior, e é o mesmo eu superior da chama, né? Então, você pede ali, você pode pedir que o eu superior direcione a sua chama gêmea, não pedir para vir para você, nada forçado, né? Só no fluxo. Mas assim, pedir por ele, né? Por ela, né? Para dar força, direção, né? E proteção também, ajuda. Sem dúvida. Sem dúvida. E uma outra coisa que é importante falar, que pouca gente, eu acredito que sabe disso, é, é que a gente pode simplesmente conversar com a sozinha da gente em voz alta, né? Como se estivesse realmente falando. É bom porque a vibração dentro do amor vai chegar, vai chegar. Então, façam isso. Isso ajuda muito com a saudade também. Ou olhando a foto também, né? Também, também. É bem bacana, né? Eu perdi uma pergunta aqui, mas eu não tô conseguindo ver. Caramba. A Meire dizendo aqui, estou sentindo vontade de fazer faculdade de fisioterapia. Se você trabalhar ajudando pessoas, faça tudo que o seu coração pedir. Não tem coisa melhor do que a gente seguir nosso coração. Ele não erra, não. Aqui ela diz, a Chama amava postar fotos dele. Depois que nos separamos, ele não posta mais nada. Só posta foto da chuveira. Será? Pode ser. Pode ser. Não ria não, pelo amor de Deus. Você sabe que se eu começar a rir, eu não aguento ver uma pessoa rindo. Se eu começar a rir, você já sabe, né? A live termina. Eu pra rir... Pode ser, Meire. Ele pode estar passando pelos processos dele, né? Tá naquele momento mais assim de introspecção, então ele tá mais quietinho, não tá, né? Querendo se mostrar. Tá refletindo sobre vocês, né? Tudo é possível. Ah, eu perdi, Gu. Tinha umas perguntas aí, mas eu não tô vendo. E aí, gente, quem tiver pergunta, não manda na caixinha de pergunta, senão a gente não vê. É muito difícil. Cris. Fica com saudade, né, Cris? Simone, eu não sou romântico. Isso é uma
Carolina. Eita. Mas, gente, isso que a Simone acabou falando para eu brincar comigo, pode ser usado para um ponto também. Se você é romântico, se você não é, você deve ser como você é. Não, você não deve mudar por outras pessoas. Claro, é fundamental sempre buscar um equilíbrio em qualquer situação, mas deixar de ser quem você é, jamais, jamais. Exatamente. Uma coisa importante também que vale lembrar é que tem momentos que o divino feminino, né, tá bem para baixo, né? Independente da noite escura. E às vezes ela não compreende alguns comportamentos do divino masculino, né? Então, gatilhos são gerados, né? São mais provas a serem cumpridas. Mas aí começa a condenar o divino masculino. Não julga ele, não. Se julgar, você está julgando você. Então, toda aquela energia de julgamento que você está dando ali, doando na realidade, para sua chama, está indo para você. De forma geral, quando você grita, quando você julga qualquer outro tipo de pessoa, aquilo também não volta para você. Imagine, Thaís, imagine quando você diz isso para sua chama, julgando, chamando palavrão, né, criticando. Imagina como é que não fica a conexão. Então a gente tem que pensar nisso. Se colocar no lugar do outro também, né? Porque às vezes a gente aponta situações lá que estão aqui. E a gente não consegue. Entendeu? Por exemplo, da mesma forma que você consegue ver algumas questões no seu divino masculino, ele pode ver também algumas questões em você. E aí cria aquele julgamento de um lado, julgamento do outro. Às vezes a pessoa diz, ele me julgou primeiro, então também vou julgar. Pra quê? Exato. Julgar porque o outro está julgando? Quando Sananda teve aqui, foi isso que ele ensinou? Exato. Não foi. Não. E eu vou ser sincero para todo mundo aqui. Quando eu vejo que uma chama gêmea está julgando a outra, eu fico tão chateado com isso, sabe? Com isso eu percebo que a pessoa não está sabendo olhar o tamanho da importância e da magnitude da dinâmica de chama gêmea, que é amor incondicional, nada mais. Exatamente. Então é uma coisa que me deixa triste, realmente, quando eu vejo isso. Eu não sei se é assim com você também, mas eu acredito. Eu fico sim, né? Mas a gente também sabe que é processo, né? É questão de evolução, né? Alguns têm uma mentalidade, outros não têm, mas com o tempo vão ter essa mentalidade. E é engraçado assim, que tem pessoas que eu atendo, né? Acho que tem mais ou menos um ano, que é lindo de ver o progresso dessas pessoas. Mas assim, é incrível assim, pessoas que chegam, não sou eu, né, lógico, eu só sou um canal, mas assim, a determinação dessas pessoas em entenderem, né, e ter consciência, as curas, é muito bonito de ver, é uma coisa linda, uma energia maravilhosa. E eu,
posso dizer com todas as letras que eu mesmo não sou a mesma pessoa de um ano atrás. Não. E nem será a mesma daqui a um ano. Exato. Mas isso aí se, de- se deve ao fato de, primeiro, como eu disse antes, eu não tive medo de olhar para dentro. Eu não tenho medo de encarar as situações. Então, não tenho medo. Encarem, olhem para dentro, evoluam, cresçam, né? É, se eu tivesse medo, eu estaria no mesmo ponto onde eu estava. Exatamente. Então, não tenham medo, cresçam, evoluam, ascendam. É, esse daí é o propósito da evolução. Sempre vai aparecer alguém para ajudar. Sempre vai ter alguém para ajudar. Não importa quem você é, não importa se você dá uma cadeira de roda ou não, como eu estou. É, são exemplos. A, a evolução espiritual e o amor das Semazinhas é para todo mundo. O amor da Semazinha não vê o corpo, vê a alma. Eu estou aqui, não modéstia à parte, para ensinar muita gente a esse respeito. O amor da Semazinha não vê o corpo, vê a alma. Então, então não, não se prendam a coisas banais como a aparência, não se prendam a isso, pelo amor de Deus. Você, Esse não você sabe que eu sempre digo a você, né? Que você é um dos maiores exemplos de amor incondicional que eu conheço. eu, eu tenho, e eu demorei muito tempo para me ver dessa forma. Mas hoje em dia, com tudo que eu vivi, com as vezes que eu caí, que eu tropecei, que eu precisei me levantar, hoje em dia eu sei o tamanho da minha força e principalmente o tamanho do meu amor por mim e pela minha chama. Então, Como é o nome como é aquela frase que você falou uma vez? Eu não tenho medo do mundo. assim, eu não tenho medo do mundo. É o mundo que tem que ter medo de mim. É exatamente isso. Gente, eu vou dizer uma outra coisa para vocês que não tem a ver muito com o assunto, mas para algumas pessoas com certeza vai servir. O preconceito, ele só existe se você der o poder para ele. O, 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 o preconceito, ele só existe enquanto você não limpar ele de dentro de você, como qualquer outra situação que você venha a viver e que não é do seu agrado. A situação sempre vai existir enquanto você não limpar e não curar de dentro de você. Você sabe que você é gigante, né?
meu eu superior é. Eu tô aprendendo ainda. Você falou tudo. Você falou tudo. Você é gigante. Mas eu vivo em, em duas ditas na minoria. Você sabe disso, né? Eu Sei. sou cadeirante e ainda sou gay. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Então, Nem tem. eu aprendi, então, eu aprendi muito cedo a não dar poder para pessoas que não merecem ter o poder sobre mim. Quem tem que ter o poder sobre mim e a minha vida sou eu. Exatamente. Você domina a sua vida. Domínio da vida, a chave. Né? Comando da vida. O comando da nossa vida se resume em duas coisas principais: empoderamento e amor incondicional. Se você tiver essas duas coisas, ninguém derruba você. Ninguém. Exatamente. Exatamente. Eu atendo E, as chamas assim, que a gente fica, ah, porque ele gosta de mulher assim, gosta de mulher assim. E é exatamente isso. Energia. Você não pode se diminuir, você precisa se amar. Reconhecer quem você é, né? Suas qualidades. e esse ponto, ele entra muito também em uma questão que uma pouca gente, eu acho que se atenta. Quando você olha para sua chamadinha no espelho, eu tenho certeza que a maioria, pelo menos 99%, ama olhar para sua gente, certo? Se você ama olhar para sua chamadinha, por que que você não ama olhar para você mesmo? Exato. Se é você ali, qual é a diferença? Exatamente. Você falou agora se tem uma coisa, captando as coisas daqui. Ah, eu sempre vou dar esse exemplo, que eu não vou perguntar a história toda, porque é uma coisa muito pessoal minha, mas eu aprendi com a minha chama, eu, antes da dinâmica, eu não gostava das minhas mãos, porque, ah, como, como vocês estão vendo, elas são meio tortinhas. Mas depois eu conheci e ele me disse uma coisa que um dia vocês todos vão poder saber, que eu vou pedir que ele mesmo conte essa história. Algumas pessoas já conhecem, quem me conhece profundamente conhece essa história. Não, mas depois que ele chegou, eu jamais eu voltei a dizer que eu não gostava de algo em mim, porque ele me mostrou, mesmo na 3D, o que é o amor incondicional, mesmo sem ter dissertado ainda. Ele já teve esse poder
de transformar a minha vida. E André sabe muito bem disso. Exato. Sei, oi, como sei. E muita coisa que a gente comenta também com relação a isso, né? É que, por exemplo, eu abandonei a minha carreira para começar como terapeuta. E aí, uma das coisas que a minha chama também trouxe, né? Digamos assim, e foi quando eu abri a página de chama, seguindo toda a orientação da espiritualidade, foram as pessoas. Você, as meninas, tem muitas pessoas aqui também. Então, é aquilo que a gente estava falando antes, a gente tem que reconhecer o amor nos detalhes, quem a gente está se transformando, as pessoas que estão entrando na nossa vida, né? Que conexão, a gente não se engana com conexão, né? Coração não se engana, a energia não aumenta, a afinidade também não se força, então tudo vai se encaixando assim. São muitos reencontros de alma acontecendo, né? E vai acontecer mais. Isso aqui muda também a nossa vida. Né? E eu queria só pôr um parêntese, que não tem muito a ver com o assunto, mas né, me veio para falar. Muita gente que está no processo de evolução espiritual, que quer ajudar outras pessoas a despertarem, como, como família, mãe, pai, tio, vovô, e, gente, é necessário respeitar o tempo de evolução de cada um. Não adianta você querer mostrar, ensinar coisas para uma pessoa que não vai te ouvir. É necessário ter um discernimento para saber com quem falar, quando falar e como falar. Não adianta você, usando um exemplo banal, querer ensinar espanhol para uma pessoa que só entende alemão. Não adianta. Exatamente. Isso vale também para a chama, para o divino masculino, porque o divino masculino ele vai muito assim pelo racional, né? Pela lógica, ele quer tudo aquilo bem, né? Porém, às vezes a pessoa, né, o divino feminino vai com muita sede ao pote e diz, não, fala isso, fala sobre a chama, fala um monte de coisa ao mesmo tempo, isso acaba, digamos assim, ele não está pronto. Então a gente tem que respeitar esse espaço dele também, né? Como das pessoas da família. Já que você falou aí da família, vale ressaltar que a nossa primeira missão é ali com quem a gente está convivendo. Então, como a gente quer dar um passo até a chama, se aquilo ali dentro da família não está totalmente ainda resolvido, né? Tem que começar a refletir, fazer uma introspecção, né? Muita coisa. E ainda falando sobre isso, qual é a sua opinião quando, por exemplo, uma pessoa da família, por mais que a gente tente ajudar da maneira que pode, decide continuar no mesmo lugar? O que fazer? O que fazer é respeitar o espaço da pessoa. Por quê? Se a pessoa não está aberta para ajuda, não tem condições. É no tempo dela. É a mesma coisa, você é terapeuta como eu. Se a gente vai fazer uma mesa, uma apometria ali, alguma coisa, se a pessoa não acredita naquilo ou não se abre para o tratamento, não vai ter o efeito esperado, né? Porque, por exemplo, você é um canal, eu sou um canal. A espiritualidade faz 50% e a pessoa precisa fazer 50%. Como é que pode ter uma ajuda completa se o outro não está aberto a essa ajuda? Então, é necessário respeitar o tempo e o espaço de cada um. E isso é uma coisa que é necessário que eu diga.
também, né? Recentemente, eu tive o privilégio de receber uma pessoa para ajudar, que ela ficou dependente por quase 30 anos de remédio para depressão. E hoje em dia ela não usa mais remédio, praticamente. Maravilhosa, né? E, e ela atribui muito a essa cura dela. É necessário que vocês entendam. Nem eu, nem a Maísa, nem ninguém. E quem falar que faz isso é muito, é muita prepotência. Eu não faço cura de ninguém. Eu sou um canal. Eu, eu sou um instrumento do divino. Fico, fico muito honrado com o meu trabalho. Tenho muito amor por ele, por todos vocês, mas eu não faço nada sozinho. Eu sou um instrumento. Assim como o André é um instrumento, e tanta gente é um instrumento. A gente ama muito fazer tudo isso e ajudar vocês. Mas a gente é ser humano, igual todo mundo aqui. Em Então, aprendizado também, né? exatamente. E aí, vai E fazer agora? a meditação Sim? é só um minutinho. É só eu complementar aqui. Mas é essa questão dessa moça que, que foi curada, né? Graças a Deus, desde o primeiro momento que eu falei com ela, eu percebi que ela estava completamente aberta e completamente disposta a se curar. Ela queria cura e ela se curou. Então, entra muito nessa questão que, que você falou. Muito, muito mesmo. Tá para manifestar, né? Todas as possibilidades estão escritas. Vibre naquilo que você quer, manifeste. Exatamente. E lembrar que o melhor tá por vir, né? Não, Essa frase está em todo lugar agora. exato. Não, antes de você fazer a meditação, eu vou fazer o fechamento para que quando a gente volte, a gente já se despeça do pessoal. Mas eu não posso deixar de fazer isso antes, que é simplesmente agradecer a fonte criadora pelo privilégio de, primeiramente, estar sendo quem eu sou, quem eu vim para ser e quem, quem eu tenho me transformado. E eu já disse a você isso várias vezes em off, mas eu não poderia deixar de dizer isso perante as pessoas que, como eu disse, a fonte criadora sempre envia pessoas para nos ajudar. Eu não estaria aqui da maneira que estou hoje em dia sem você, sem a Tainá,
tem a Simone também, eles têm tantas pessoas que me ajudaram e me ajudam todos os dias. Não é só eu que ensino pessoas, não é só eu que ensino a você. Você me ensina todo dia a não ter medo, a ter coragem e, principalmente, querer o bem do outro, de graça, sem oferecer nada e pedir nada em troca. Então, não é só eu que ensino, você ensina tanta gente todos os dias. Então, obrigado por, por tudo. Claro que tem coisa que eu não vou mencionar aqui, mas você sabe o quanto eu sou grato a você e quanto eu amo você, e não só eu. Imagina, eu tô com... deixa eu ser falar agora, uma geminiana, sem saber o que dizer, hein? Mas você sabe o quanto eu amo você também, que eu que sou grata pela sua existência, que é uma honra ter reencontrado você aqui nessa vida, que você que me ensina todo dia a força e o amor incondicional que você tem aí dentro. Eu que agradeço por tudo. Agora, que eu já terminei de dizer o que eu tinha para dizer, eu vou deixar o comando com você e peço que a fonte criadora proteja a todo mundo que está aqui, proteja a você, coloque as pirâmides de proteção no nosso entorno para essa meditação que eu vou deixar hoje com o seu comando e vamos nessa. Vamos. Vamos fazer a nossa meditação agora, tá? Fechem os olhos. Respirando fundo. Tentem não pensar em nada. Imaginem agora que no topo da sua cabeça uma chama violeta começa a entrar e a tomar conta do seu corpo. E essa chama vai se expandindo, ficando em forma de uma pirâmide. E você dentro. Essa chama violeta, ela está dentro e por fora do seu corpo. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. E repita. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Dentro dessa pirâmide, você vê um espelho diante de você. Então, olhe dentro dos seus olhos. Respire fundo. E diga: eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Pense agora em todas as suas questões que você quer que seja transmutado.
Seja medo, seja alguma dor, seja insegurança. Pense em tudo que você deseja que seja transmutado. Diante desse espelho, você repita: eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Transmutando, transmutando, transmutando agora tudo o que você pensou. Respire fundo. Olhe no espelho e diga: eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Respire fundo e repita: eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Pense mais uma vez em todas as questões que incomodam você. Olhe no espelho e diga: transmutando, transmutando, transmutando agora todos os aspectos densos, negativos ou que me incomodam. Respire fundo. Fale mais uma vez. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Respire fundo, olhe nos seus olhos e pense mais uma vez em todos os aspectos que você deseja que sejam transmutados. E fale: transmutando, transmutando, transmutando. Respire fundo e repita: eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Que a chama violeta de Saint Germain e de todo raio, o sétimo raio, faça parte da sua vida. Fique em estado meditativo ainda se quiser, ou vá voltando devagar. Agradecendo a fonte criadora, agradecendo a sua família de alma, agradecendo a quem você é. Voltando devagar, confiantes, tudo já deu certo. Acredite, tudo é possível. Gratidão infinita. Gratidão.